Oi, seja muito bem-vindo ao canal Mulheres Incríveis, onde a gente conversa sobre assuntos como tarô, intuição, autonomia feminina, busca da felicidade, empreendedorismo intuitivo e muitas coisinhas mais. Meu nome é Uira Iracema e esse aqui é o meu tarô. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja bem-vinda, aproveita para se inscrever aqui embaixo, que aí você recebe notificações toda vez que tiver vídeo novo. Aproveita também para dar aquele like bacana, porque esse vídeo também chega para mais gente. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre formas de embaralhar o tarô. Várias pessoas me perguntam, qual é a melhor forma de embaralhar o tarô? Como é que você prefere? O que você recomenda? Bom, eu tenho duas formas que eu gosto muito de embaralhar as minhas cartas, mas aí para fazer esse vídeo, eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que existem 4 formas conhecidas de embaralhar as cartas. E a gente vai conversar sobre elas hoje. Então eu vou mostrar para você essas 4 formas de embaralhar as cartas. Eu vou contar para você quais são as minhas favoritas e vou contar para você o porquê e o que eu recomendo. A primeira forma de embaralhar as cartas, que é a mais conhecida, é chamada de overhead. É aquela forma que a gente divide o baralho em 2 partes e a gente passa uma por cima da outra. Deixa eu ver qual é o melhor ângulo aqui para você ver. O básico é isso. A ideia básica é você passar as cartas de trás por cima das cartas da frente. E então, aos poucos, com a prática, você começa a colocar elas no meio. E aí, para fazer isso, para as cartas passarem umas pelas outras aqui no meio, tá vendo? Dá para ver? Sim. Pois é. Para as cartas passarem umas pelas outras, encaixarem, irem se encaixando assim no meio, você precisa relaxar um pouquinho a mão para abrir um pouco de espaço. Esse é o truque. Essa daqui é a forma que eu uso mais. E todas as vezes que eu faço os vídeos da carta da semana, se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter visto que eu fico conversando desde o começo dos vídeos e embaralhando as cartas. No cassino, dizem que para embaralhar as cartas dessa forma, você tem que fazer esse movimento umas 30 vezes para as cartas ficarem realmente bem distribuídas. Umas 30 vezes. No tarô a gente não tem esse preciosismo, essa necessidade de que as cartas fiquem matematicamente bem embaralhadas, como nos jogos de azar é necessário, né? Então você vai fazer quantas vezes você achar necessário. A vantagem do método overhead é porque ele é fácil e ele é mais intuitivo. A qualquer pessoa que você der um baralho e disser embaralhe, provavelmente é esse método que ela vai utilizar. A menos que ela seja boa frequentadora de cassinos, aí ela vai inventar um pouco mais. A desvantagem desse método é que as cartas não ficam muito embaralhadas, porque elas são movidas em blocos. A gente pode tirar um pouco desse problema com essa forma de misturar elas no meio, mas de qualquer forma, a maior parte das cartas ainda é movida em blocos. Então ela não fica tão bem embaralhada. A segunda forma mais conhecida de embaralhar cartas é o que se chama do método hindu. Eu sou péssima nele, mas eu vou tentar te mostrar. Eu quase não uso. Você segura com a mão que você escreve, você segura o baralho e com a outra mão você vai tirando as cartas. Assim. Até que você passa todo o baralho de uma mão para outra. E aí você repete esse movimento. Tá vendo? Comigo vai sempre pular uma carta. Vamos ver quem pulou? Pulou o 7 de espadas, exatamente para mostrar a minha batalha no embaralhar das cartas com o método hindu. A vantagem do método hindu é que ele é fácil para pessoas que têm mãos pequenas ou cartas muito grandes. A desvantagem é que, também como no método overhead, as cartas elas são movidas em blocos. Então elas não ficam totalmente misturadas. E também é necessário fazer o movimento mais ou menos umas 30 vezes se você quer as cartas realmente embaralhadas. Umas 30 vezes. O terceiro método é chamado de método cascata, ou riffle shuffle em inglês. Esse método ele é famoso nos cassinos. Você divide o seu baralho em 2 montes iguais, coloca eles de frente um para o outro, e aí com o dedo indicador você levanta e deixa as cartas caírem. Eu não uso esse método nunca, e eu não vou nem demonstrar ele aqui pra você, porque eu acho que ele danifica as cartas. Eu tenho muito carinho e muito zelo pelas minhas cartas, e eu te confesso que o método cascata me dá arrepios. No baralho tradicional, o baralho de jogo, as cartas são menores, e o papel ele é mais flexível. Então é um pouco mais fácil de fazer e danifica menos. E também as cartas usadas no cassino, elas são trocadas com mais frequência. Enquanto o tarô, você acaba desenvolvendo uma relação com as suas cartas e você quer que ele dure o máximo possível. Então eu procuro usar as minhas cartas de forma que eu não danifique elas tanto assim. E eu acho que o método cascata ele pode realmente danificar o seu baralho. Então de antemão você já entendeu que esse método eu não recomendo.
O método número 4 é o método de misturar. Em inglês se chama smooshing, que é simplesmente misturar as cartas na mesa e fazer movimentos para que elas, aleatoriamente, sejam embaralhadas. Depois, quando você achar que já está bom o suficiente, você vai juntando as cartas calmamente. Fazendo elas se encaixarem. Coloca elas numa posição de pé e vai ajeitando elas para os lados, até que todas as cartas estejam na mesma posição. Esse método, de acordo com os matemáticos, é o que mais rapidamente faz com que as cartas estejam mais bem embaralhadas num curto espaço de tempo. Os matemáticos dizem que se você fizer esse movimento de embaralhar misturando por 30 segundos, as cartas já vão estar muito bem embaralhadas e você pode começar o seu jogo. As vantagens do método smooshing. Eu sou fã e esse é um dos meus favoritos. Com esse movimento de misturar, você pode realmente garantir que as cartas, todas elas, são embaralhadas. Para mim também é uma forma de brincar um pouco com o meu baralho e de começar um processo de concentração. Enquanto eu estou fazendo a mistura, embaralhando assim, eu estou também respirando. E como é um método que você precisa de um pouco de calma, depois você precisa reagrupar as cartas e tudo você tem que fazer em um ritmo não muito acelerado. Então, para mim, é uma forma de eu diminuir a minha velocidade e eu ir entrando na velocidade do tarô. Outra vantagem do método smooshing é que existe uma probabilidade muito proporcional das cartas estarem de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então, se você usa cartas invertidas no seu jogo, essa forma de embaralhar eu diria que é a mais legal. Se você não usa cartas invertidas na sua leitura e você quer usar o método smooshing de qualquer forma, não tem problema. É só você fazer um combinado com o seu tarô, um acordo entre você e as cartas, que diz que quando cartas saírem de cabeça para baixo, você vai simplesmente colocar elas de cabeça para cima e ler elas do ponto de vista do seu significado absoluto. E eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui que eu vou botar o link. Desvantagens do método smooshing. Você precisa de uma superfície com um tamanho mais ou menos decente que você possa embaralhar. Se você estiver fazendo isso em cima de uma mesa, como eu tô, e a mesa não for muito grande, a minha tem um tamanho bacana, mas se você tiver numa mesa pequena, a possibilidade que as cartas caiam no chão é muito grande. E isso pode atrapalhar um pouco você, isso pode tirar um pouco sua concentração, ou você também pode aproveitar isso como uma oportunidade para já começar a sua leitura da carta que caiu, né? Bom, esses foram os 4 métodos mais conhecidos de embaralhar as cartas. E como eu falei, o método 1, que é o overhead, é o que eu uso mais. E eu uso ele principalmente em aproveitar o tempo em que eu estou fazendo uma outra coisa para já começar a embaralhar as minhas cartas. Então, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou fazendo uma introdução, quando eu estou com uma cliente, que eu vou fazer uma leitura para uma cliente, enquanto a gente está se apresentando, a gente está batendo papo, discutindo as perguntas, eu já estou embaralhando. Quando eu estou fazendo leitura para mim mesma, eu já começo, enquanto eu estou me centrando, pensando na pergunta, eu já estou também embaralhando assim. O segundo método que eu uso mais é o método de misturar, que é o smooshing, que é o que eu uso mais quando eu estou fazendo leitura só para mim, porque eu acho que ele tem muito a ver com o tarô como uma ferramenta de meditação. Para mim, o método de misturar, ele já é o começo da dinâmica da leitura. Então eu gosto muito dele e eu realmente recomendo. Você precisa descobrir qual é o método que funciona melhor para você. Vai depender do tamanho das suas cartas, do tamanho das suas mãos, vai depender da sua prática, vai depender do seu gosto também, de como você se sente mais confortável. Isso você só vai descobrir praticando. Então eu recomendo para você que experimente um pouquinho de cada uma dessas práticas e veja qual é que funciona melhor para você dentro do seu ritual. Lembre que as cartas de tarô elas são um pouco maiores, um pouco mais grossas e mais numerosas do que as cartas de um baralho comum. Enquanto o tarô tem 78 cartas, um baralho comum tem 56. Normalmente o formato do baralho comum ele é menor. Então todos esses métodos de embaralhar, eles vão ser um pouco mais difíceis no tarô do que nas cartas de um baralho comum. Então é tudo uma questão de praticar mesmo. E olha só, não se assusta se das primeiras vezes que você for usar o seu baralho, as cartas pularem, caírem na mesa, cair pelo chão. Isso faz parte de desenvolver a sua prática. E você já pode começar seu jogo aí. Se enquanto você está embaralhando, as cartas voaram da sua mão e uma carta caiu virada para cima, já aproveita para começar a entender o que essa carta está tentando te dizer. Porque talvez você esteja achando que você é atrapalhada, mas no fundo era só a carta procurando uma oportunidade para se mostrar para você. Independente da forma como você resolver embaralhar, depois você sempre pode usar para complementar o método de divisão em 3 montes. Tem gente que escolhe fazer com a mão direita, tem gente que escolhe com a mão esquerda, você tem que descobrir como é que funciona melhor para você. Eu gosto de revezar as duas. E aí você divide o seu baralho em 3 montes.
e depois, aleatoriamente, você junta eles. Aí você pode embaralhar mais um pouco, da forma como você gosta de embaralhar. E então, abrir o seu tarô. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você na sua jornada de descoberta do tarô. Se você conhece alguém que você acha que gostaria de saber mais sobre tarô, o que você acha que poderia se beneficiar das maravilhas dessa ferramenta de conexão com a nossa intuição, então aproveita para compartilhar esse vídeo. E lembra de dar um like aqui embaixo para o YouTube mostrar esse vídeo para ainda mais gente. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Mulheres Incríveis e lá no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia nessa jornada e até breve.